nome é Jaqueline Paz, eu sou artista visual e professora de estamparia manual. Esse é o vídeo Faça em Casa, que é parte do projeto Arte, Cultura e Costura, desenvolvido pelo Instituto Tomi Otaki, uma formação voltada a mulheres que inclui experiências artísticas e culturais, além do aprendizado de técnicas de costura. Eu vou mostrar como estampar um lenço como esse aqui, inspirado em uma técnica chamada Adire Alabere. O Adire é uma técnica de estamparia desenvolvida pelo povo Yorubá da Nigéria, feita através de tingimento. A estamparia por tingimento é feita em vários lugares do mundo, não apenas na África, mas também em lugares como a Índia e o Japão. O que muda de um lugar para outro é o nome, mas a técnica em si é praticamente feita da mesma forma. Entre os Yorubás, essa é uma tradição passada de geração em geração, de mães para filhas, de pais para filhos. Todo mundo na comunidade aprende a fazer desde pequeno. Nesta técnica, por meio de costuras feitas no tecido e, posteriormente, com a imersão no tingimento, é que os padrões são revelados. Esse tingimento, ele tanto pode ser feito com corantes sintéticos, como também com corantes naturais, como o índigo, que é uma planta muito abundante no continente africano. Para fazer a nossa estampa com tingimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um pedaço de tecido de algodão ou de fibra natural, pode ser o linho, por exemplo. Aqui eu vou usar um algodão. Vamos usar uma linha 10 ou linha de pipa, como a gente conhece, uma agulha de costura, um giz de alfaiate ou um giz carvão. Aqui eu vou utilizar o giz carvão para a visualização ficar melhor. Vamos precisar de uma tesourinha de arremate, alguns alfinetes para nos auxiliar para prender o tecido. E para tingir, nós vamos utilizar um corante para fibras naturais. Vamos precisar de uma colher e de um recipiente para misturar o corante. E luvas de proteção para não manchar as mãos. E vamos precisar de uma régua para marcar o nosso tecido. Nós vamos precisar de água bem quente. É importante que nesse momento, se alguma criança for fazer, tem que pedir ajuda para um adulto. Para começar, aqui eu tenho um tecido que tem aproximadamente 1,50 m por 40 centímetros. Você pode usar o tecido do tamanho que você preferir. Aqui eu vou dar uma sugestão de como dobrar, para a gente começar o trabalho. Primeiro eu dobro no meio, depois eu pego uma ponta, levo ao meio, e o outro lado eu também levo ao meio, desse jeito. É importante que o tecido esteja o mais esticado possível. Você pode passar um pouquinho antes. Em seguida, a gente vai fazer a marcação do tecido. O nosso padrão, a nossa estampa, ela vai ser listrada. Então, para auxiliar, nós vamos precisar da régua. Aqui, eu vou fazer um sentido diagonal. Eu vou utilizar o giz carvão. Eu não recomendo o uso de lápis, porque depois ele pode grudar no tecido e não sair. Então, é sempre bom utilizar um material que possa ser lavado depois. Utilizando o tamanho da própria régua, nós vamos fazer as listras. Dessa forma. Você pode fazer quantas listras você quiser. Essa é uma sugestão de listras, né, de desenho, que a gente pode fazer para construir a estampa. Nós vamos usar a linha e a agulha. É importante que o tamanho da linha seja exatamente no tamanho da listra que você vai costurar nesse momento. E pode deixar uma sobra de mais ou menos 5 centímetros. Nós vamos trabalhar com a linha dupla. Aqui a gente mede e corta. Faz um nó na ponta da linha
um nó bem forte, para a gente começar a costurar. Aqui nós vamos fazer um ponto que é um alinhavado. Nesse momento, a gente pode utilizar o alfinete. Se você sentir dificuldade e sentir que o tecido está saindo do lugar, isso pode ser muito importante. É só colocar alguns alfinetes nas pontas do tecido. Assim. Você pode começar de onde você quiser, do meio, do começo. Aqui, como eu já fiz uma linha do tamanho de uma listra grande, eu vou começar por essa aqui. A gente vem no começo do tecido e simplesmente costura. Esses pontos, eles podem ser do tamanho que você quiser. Porém, quanto menores eles forem, mais bonito e mais detalhado fica a nossa estampa. Nós vamos costurar dessa forma e deixar a linha esticada. E vamos fazer isso até o final. Aqui, eu estou fazendo pontos de aproximadamente 1 centímetro. Ao chegar no final, a gente vai ter essa sobra, que é muito importante. E a gente corta. E vai deixar dessa forma. E vai fazer todos os outros alinhavados. Sempre lembrando de deixar uma sobra de mais ou menos 5 centímetros. Depois de alinhavar todas as listras, é o momento de puxar. É para isso que serviu aquela sobra de 5 centímetros. Esse momento é muito importante. Aí você vai fazer dessa forma. Vai puxar toda a costura com força. Por isso que é muito importante nós usarmos a linha 10. Uma linha comum de costura, ela vai arrebentar com muita facilidade. Essa linha tem uma resistência necessária para a gente conseguir puxar e prender o tecido. A gente puxa, você pode cortar um pedacinho e a gente vai fazer um nó. Aqui eu vou fazer um nó duplo. A gente passa uma vez, duas e amarra. Isso é o suficiente. E eu vou fazer isso em todo o tecido. Agora, nós vamos preparar o corante para atingir o tecido. Primeiro, é muito importante que a gente faça uma diluição do corante, no caso, se você for utilizar um corante sintético, antes de imergir a peça. A gente vai pegar água bem quente. Aqui eu vou usar um copo. Para a quantidade de tecido que eu vou utilizar, eu vou precisar de 1 colher de sopa de corante. É sempre indicado que você observe as instruções do fabricante. Em seguida, a gente pode colocar água quente aqui na nossa bacia. A medida vai de acordo com a quantidade de tecido que você vai tingir. O mais importante
é que a água seja o suficiente para cobrir o tecido. Aí sim, nós colocamos o corante na água e mexe. Lembrando sempre que é importante tomar bastante cuidado, porque a água vai ter que estar bem quente. Agora a gente pode tingir o tecido. Eu vou colocar as minhas luvas para não manchar as mãos e para ter um pouco mais de proteção. Nesse momento, a gente vai manter o tecido imerso na água e vai mexer por aproximadamente 15 minutos. Esse tempo é o suficiente para o corante fixar no tecido e não soltar. Depois de aproximadamente 5 minutos, a minha dica é colocar 1 colher de sopa rasa de sal. Nas fibras naturais, o sal é um fixador muito eficiente. Depois de 15 minutos, a gente vai retirar a peça. E a minha recomendação é que a gente espere o tecido secar antes de desmanchar os pontos, porque o tecido molhado com a costura cria uma resistência e fica um pouco mais difícil de tirar. Depois de seco, nós finalmente vamos desmanchar os pontos e ver como ficou essa estampa. É muito importante que a gente use uma tesourinha de ponta bem fina. Você também pode usar um abridor de casa de botão. A gente só vai dar um pique em alguma parte da linha e puxar. Aí, nesse momento, a estampa começa a ser revelada. Se ainda restarem algumas marcas do giz carvão ou do giz de alfaiate, não tem problema. Na próxima lavagem, ele sai com bastante facilidade. Olha só como o desenho vai aparecendo. Vai retirando os pedaços de linha com cuidado e assim a estampa surge. Aqui nós fizemos um lenço. Então, é só fazer um acabamento, passar com ferro e o nosso lenço está pronto. Essa aqui é a nossa peça. Aqui ela está ainda amassadinha, que aliás dá um efeito muito bonito, muito interessante. Essa é uma peça que você pode fazer e ter vários usos. Ela pode ser utilizada como lenço, como turbante. Você pode usar o tecido para fazer outras peças também, como produtos para decoração, como almofada, toalhas, fronhas. Tem uma infinidade de possibilidades. Esse é um produto que pode ser facilmente comercializado. Depois que faz o acabamento, você pode vender, pode ganhar um dinheirinho. É um trabalho manual que é muito valorizado. Bem, essa foi a nossa técnica de Adíria Laberi. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem acompanhar o meu trabalho, ver um pouco mais do que eu faço, podem me acompanhar nas redes sociais. No Instagram, podem me procurar por jaquelinepaz.arte. E é isso. Tchau!